Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast. Hoje tenho um tema que eu acho fantástico, delicioso. Vamos falar sobre profissões de amor, daquilo que nós fazemos ao outro, de doar com o coração, e tenho uma pessoa que tem imenso orgulho em poder falar com ela, em poder trazê-la aqui. Eu vi de perto o carinho que ela tem pelas pessoas, porque já trabalhámos juntas em departamentos diferentes. Olá, Carla Frazão. Olá, tudo bem? Então, Tudo. Muito estamos. obrigada por estares aqui, antes de Eu tudo. é que agradeço esse convite e aquilo que eu podia partilhar, não é? Cá estamos para isso. E Quem é a então, Carla? a Carla é uma adulta de 51 anos, A mas que tem. sério? Verdade, 51 anos. Uau. Fiz agora em agosto, olha, antes de ser operada, no dia dos meus anos foi quando eu recebi a explicação do que é que iam fazer. Foi no dia dos meus anos que me convidaram a ir a Santa Maria para perceber o presente que eu ia ter. Realmente foi um presente, foi. É uma pessoa uma adulta com 51 anos, mas que tem mania que é muito criança ainda. Eu costumava dizer que tinha vindo ao mundo para ser filha. Mas não, eu acho que, acho que não. Acho que sou muito mãe. Acho que sou muito mãe. Pronto. Sou uma pessoa que gosta imenso de trabalhar com velhos. E as pessoas ficam muito chocadas com a história do velhos. Velhos não é nada feio, não é nada ofensivo, é com muito amor e muito carinho, não é? E eles próprios se intitulam como velhos, uma coisa com orgulho, não é? Que eles falam nisto, não é com falta de respeito nem de amor, pelo contrário, é com muito amor. E eu tenho esta vontade com eles, mas realmente que eu descobri este amor pelos velhos, se calhar resultado da minha infância também, não é? Que tinha uns avós espetaculares, mas aos 18 anos, 19 anos, eu decidi ir trabalhar para a Misericórdia de Santarém, para a Santa Casa de Misericórdia de Santarém, que foi das experiências, até hoje, com 51 anos, mais espetaculares que eu tive. Porque aquilo não era trabalho. Atenção, que nós fazíamos turnos e tudo, noites, tardes, manhãs, fazia higienes num lar de acamados e era assim uma coisa, era uma festa, não havia cansaço. Era tudo bonito, até mesmo que as pessoas dizem, ai, que horror, tu és uma. Desculpa lá a expressão, tu lavas cus. Quer dizer, isto dito de uma maneira muito. Pá, isto é feio a maneira como as pessoas dizem isto. E realmente nós lavamos cus, é uma verdade, mas a maneira como as pessoas dizem isto não é isto. Isto é o menos importante e o que menos custa é lavar a pessoa, por exemplo. O que mais custa é tu veres uma pessoa que está fora da casa dela, não é? Que toda a vida trabalhou, que sempre foi independente, sempre fez as suas coisas e tudo mais, sempre ajudou os outros, sempre deu, e hoje está dependente de outras pessoas, não é? Um, e está presa às vezes num corpo que não colabora com ela. E, e isso é que custa imenso, é tu perceberes o papel que tu tens muito importante, um, da, o teu papel nisto, como é que é importante, a diferença que a gente faz na vida e na qualidade de vida das pessoas, não é? Que estão na sua reta final e que realmente vivem muito através de nós também, e isso é um privilégio tremendo que há pessoas que levam isso como como é que eu ia dizer, como um fardo. Eu acho que não, eu acho que é uma honra, e eu faço os possíveis até ao momento que a pessoa acaba por morrer, eu acompanho o mais possível, com o máximo de respeito, e até mesmo quando isto parece uma coisa assim muito coisa, imagina que a pessoa acaba por morrer, é visto pelo enfermeiro, médico, não sei o quê, e nós é que vamos vestir, nós ali é que vestimos as pessoas. E nós estamos sempre a conversar connosco com extremo respeito, porque é aquela pessoa, é o Senhor João, é a Dona Mesmo quando a Francisca. pessoa faleceu? Sim, sim. Eu estou a falar, eu quando estou a vestir alguém, eu estou a falar com ela, sempre.
sempre. Tu nesta primeira introdução já me tipo, respondeste a Já. duas das perguntas que eu queria fazer. Mas continua, segue. Porque isto está tudo embrulhado, percebes? Super Isto, interligado. sim, isto representa muito a mim. Tu Estás a sempre perceber? trabalhaste com velhinhos, então, a tua vida toda. Opa, eu tive ali alguns interregnos. Eu estive na Misericórdia, na Santa Casa Misericórdia de Santarém, dos 18, 19 até aos 27, 28. Convidaram para ir para um lar para gerir uma equipa. Eu era muito nova, de apoio domiciliar e era coordenadora de um lar e de um apoio domiciliário. Entretanto, opá, eu acho que foi. Acho que nós temos que realmente experimentar, não é? Mas eu senti-me muito afastado daquilo que gostava. Na altura também entrei no curso de Educação Social, aqui, no Politécnico de Santarém. Entretanto, isto realmente é curioso porque eu acabo, não sei se eu acabo por me anular às vezes e tudo mais, porque eu acho que realmente sou uma pessoa que tem imensas capacidades, mas ao mesmo tempo ando sempre muito contra muita coisa, ponho sempre muita coisa em questão. E eu lembro de ter entrado para a Educação Social e entrei em confronto, salvo seja, com o coordenador do curso. Porque eu era uma pessoa com muita experiência na área, não é? Na área social e tudo mais, e este curso de Educação Social tem muito, pronto, é direcionado para ali, e eu comecei a colocar muita coisa em causa. Questionava tudo, porque eu tinha experiência do terreno, não é? Eu estava lá, eu vivia as coisas, e então confrontava muito aquilo que nós começámos a entrar assim em choque, e acabei por não tirar o curso, porque depois comecei a perceber que cada vez mais, isto é extraordinário, isto é um bocado estúpido se calhar, mas eu simplesmente deixei o curso, ainda lá andei 2 ou 3 anos, podia ter feito o curso, mas comecei, epá, não me intensifiquei. E hoje muita gente diz, epá, podíamos ter uma diretora espetacular, mas eu acho que não, eu acho que se perdia uma grande ajudante de lares, uma pessoa que está ali diretamente com as pessoas. Porque tu, como diretora técnica, tu perdes muito o contacto com as pessoas, entendes? Com o utente em si, com o velho. Epá, isso é uma coisa que eu comecei a ver e comecei a perceber que não fazia sentido nenhum. Pá, isto não, é esta coisa da papelada, e isto é importante que haja pessoas que o façam, como é óbvio, mas é tão mais importante, tu estás ali ao pé deles e a fazeres aquilo que é preciso para eles terem uma boa vida dentro do possível, que eu sinceramente, epá, olha, não quero. Então Não acabei o curso. deixa-me só ir lá um bocadinho atrás. A tua Ah, infância, adolescência, tiveste avós ah, presentes na tua vida? tive mais os avós, os pais da minha mãe, os pais da minha mãe. Pá, eu lembro-me tão bem da história de ir passar lá os fins de semana, que é no Horta das Melhoriças, e opá, que aquilo era. Tem os cheiros, estás a ver? Tenho esta recordação dos cheiros, da gargalhada do meu avô, da gargalhada até da minha avó também, das conversas deles, do meu avô gostar muito de contar histórias e da gente. Pá, é assim tudo muito. Isto também tem a ver com a idade também, não é? Porque na altura a gente não valoriza nada disso, e neste momento tenho um saudosismo disso e perceber que realmente fui muito privilegiada porque tive uma infância espetacular. Ah, Até o meu pai era, na altura, estamos a falar com uma pessoa com 51 anos, né? Meus irmãos são mais velhos do que eu, não é muito, mas pronto, mais 13 e 5 anos. E eu lembro-me que tinha, com o meu pai, por exemplo, na altura, preparava o pequeno almoço e não sei o quê, pronto, que é mais a mãe que fazia isto, não sei o quê, mas o meu pai era muito assim também. Um, Pá, nós tínhamos uma infância muito, muito feliz, Os muito teus avós, tranquila. os teus avós partiram de uma forma natural ou tiveram também num lar, centro de Não, dia? não. O meu avô morreu, sim, o meu avô já morreu pai, há 20 anos ou assim, mas foi sempre, nunca teve nenhum lar nem centro-dia. Naquela altura então era mais complicado, mas também não tinham necessidade porque eram pessoas autónomas. A minha avó acabou de vir aqui para a minha casa durante uns tempos, era uma pessoa com 94 anos, mas super independente, lúcida, espetacular, e depois acabou por falecer porque teve uns AVCs consecutivos e pronto, e acabou por falecer no hospital, pronto. Mas foi uma pessoa que teve o privilégio de estar muito pouco tempo doente. Estás a ver, aquela pessoa de carro até o meu avô teve um cancro, e foi mais complicado, não é? Foi morrendo aos poucos. Mas sempre na sua labuta, sempre a ir ao campo, que ele tinha umas fazendas, não é? Aquela coisa, e fazia, opá, era. Então tu achas hum, que a tua paixão por cuidar destas pessoas, das pessoas mais velhinhas, vem dos teus avós, daquilo que eles incutiram, dos valores?
Eu acho que tem muito a ver com isso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem a ver com isso. Um à vontade tremendo. hum, Há ali uma. Eu tenho essa coisa, também tenho muito com as crianças, mas com os velhos. Eu realmente há uma. Há ali uma. Uma Parece que estamos conexão? sim, muito grande, mesmo, muito, muito grande. É família, todos eles. Pronto, faz parte da minha caminhada, de mim. Eu acho que faz parte de mim. Esta coisa dos velhos. Eu tive, olha, que eu cheguei a estar, depois, por exemplo, na Santa Casa, depois ali com os 18 anos, não sei o quê, depois fui para aquele projeto que me convidaram para ser coordenadora, em que eu acho que sim, foi bem eu ter experimentado, mas afastou muito também um bocado daquilo que eu gostava. Ahm, e é muito difícil de direcionar, opá, conseguir gerir umas equipas é muito complicado, é muito difícil. E por cima, sendo muito nova, tive muitas dificuldades mesmo. Pronto. Depois daí fui para a Enfis Foi onde e fui para a nós Recepção de Jornais, onde nós trabalhamos. nos conhecemos. Exatamente. Epá, conheci pessoas espetaculares, eu adorei a experiência, sem dúvida nenhuma. Não tinha o privilégio de fazer higienes e não sei o quê, que eu acho que é a maneira de estar mais próxima com as pessoas, mas conseguia interagir muito com eles e interferia muito na dinâmica da vida deles e tudo mais. Portanto, eu acho que consegui fazer alguma diferença na caminhada daquelas pessoas. E, entretanto, depois tive que sair porque fiz uma cirurgia, fiz a redução, fiz um sleeve gástrico, porque na altura, isto foi a minha primeira cirurgia, em que tinha excesso de peso e tudo mais, e eu achei que sim, que devia de ousar em mudar, ter esta ajuda, aproveitar esta ajuda. Pronto. E, entretanto, tive que sair, porque já não podia fazer turnos durante uns tempos e não sei o quê, e fui parar a um restaurante. Pensei assim, bem, agora vão para um restaurante que não tem nada a ver, para uma cozinha. Pá, aquilo foi uma aventura, no início foi muito giro, porque era uma coisa diferente, também era uma pausa nos velhos, não sei o quê, mas aí foi a altura em que eu percebi, efetivamente, que era aos velhos, sem dúvida nenhuma. Porque um restaurante não tem nada a ver com, não é? É uma realidade completamente diferente. Eu estava até a atender no café e tudo, tirava cafés, não sei o quê, atendia pessoas, mas esquece, foi uma experiência também engraçada, mais uma, pronto, para perceber outra realidade. Ainda estive na Sonai um mês e tal, 2 meses, na fábrica das carnes, porque eu saí do restaurante e tinha que arranjar uma coisa enquanto. Foi das experiências piores que eu tive alguma vez. De- no sentido que aquilo é tudo muito mecanizado, aquilo não. Aquilo para mim é uma coisa sem vida, é uma coisa horrível aquilo. As pessoas estão ali, parecem máquinas autênticas, sempre aquele esquema. Não me identifiquei nada, aquilo foi mesmo puro sofrimento para mim. E entretanto, consigo entrar novamente na Santa Casa, eles convidam-me para voltar ao Lar de Acamados. Epá, isso para mim foi uma sensação espetacular. Eu fiquei, pá, vivi em agradecimento e vivi em agradecimento porque eu fiquei super feliz mesmo. Adorei. Adorei voltar para a Misericórdia. Santarém, estou lá há 6 anos. 6 anos, vai para os 7 anos já. O Eu que é que tu, voltei. o que é que sentes que trabalhar com esta população te dá Hum. que tu não consegues ver, não consegues receber isso trabalhando com crianças ou trabalhando com pessoas da tua idade? Opa, eu acho que é. Ou o que é que te apaixona? Se calhar perguntando isto de outra forma, o que é que te apaixona para trabalhares com esta população especial? Parece um bocado mau, mas não é mau. É o que é. O que me apaixona verdadeiramente é conseguir acompanhar a pessoa até ao final, o mais possível, não é? Até ao final, sempre preferência que eles acabem por. Isto parece mórbido, porque ganhei esta opção pela morte, mas não, porque eu acho que é uma parte que é muito posta de parte, percebes? As pessoas evitam, mas esta é a As pessoas realidade. não A falam morte faz sobre a parte da morte vida. e é a única coisa que nós temos a certeza que vai acontecer. Única. E as pessoas têm uma aversão tremenda e dizem, pá, Carla, não falas nisso, não sei o quê, pá, esquece, não esqueço. Esta é a realidade. E toda a gente acaba por ter algum receio. Há pessoas que aceitam e há pessoas que têm muito medo da morte, pá, que é uma coisa desconhecida na verdade, não é? Pronto, sabe-se lá o que é que vem a seguir. Não interessa. Mas aquilo que me apaixona é eu conseguir fazer com que as pessoas que estão ali que pensam que acabou tudo, não é? Que já não faz sentido nada, que já não são nada, tentar conseguir transmitir para eles que são muito importantes, que são pessoas válidas à sua maneira, naquela realidade que neste momento vivem e que é uma fase também bonita que há pessoa, estás a perceber, é isto que é o que me dá pica, é tentar fazer com que eles se sintam vivos
e tentar confortá-los o mais possível, de maneira que esta caminhada não seja tão vazia e tão Solitária. seca. É porque as pessoas são despachadas, estás a ver um bocado, quer dizer, por exemplo, não tem nada a ver, mas por exemplo, o Cristiano Ronaldo é espetacular, passas de bestial a besta como a pita do caraças. E as pessoas deixam de ser úteis, as pessoas, os velhos, deixam de ser úteis, não é? E passam a ser coisas que é para dispensáveis, percebes? E até por alguns familiares. E Ô, eu Jorge, noto. a minha questão era mesmo por aí. Como é que tu ensinas ou fazes crer a um idoso que se sente posto lá pela sociedade, muitas vezes pela própria família, e ele próprio, eu agora estou a falar de uma coisa muito, muito pessoal, que é o meu pai, que sempre foi super ativo, e de um dia para o outro, literalmente, ele está preso numa cadeira de rodas e sente que ele não consegue fazer quase nada comparativamente com o que fazia. Portanto, como é que tu ensinas a um idoso que ele ainda é válido para a sociedade quando ele tem todas as informações a dizer-lhe o contrário? Porque eu trato essa pessoa, qualquer que seja, como sem nada dessas coisas. Ou seja, isso para mim não é nenhum entrave, entendes? Por exemplo, imagina que me chega ali uma pessoa, e infelizmente tem aparecido muita gente agora, pessoas com 70 e poucos anos, ou 60 e tais anos, com realidades diferentes, que não são idosos, não é? Eu não considero idosos. São muito novos ainda, estamos a falar de uma realidade diferente. Que estão boas, que estão lúcidas e tudo mais, mas que estão presas num corpo que realmente já não consegue corresponder. Isto é uma prisão que as pessoas sentem. Isso é dos trabalhos mais difíceis ainda. Esse é mais do que uma pessoa que está entubada ou que está, entendes, que está. ah, e tu de repente vês ali a revolta, as pessoas quando chegam lá, por exemplo, estão sempre muito revoltadas. A maior parte das pessoas com estas idades está com uma revolta tremenda, o que é muito difícil tu chegares até elas, mas a maneira de que eu às vezes sou um bocado dura a conversar, porque eu tento sempre ter assim algum tempo, dentro do possível, porque ela é sempre a andar, mas tento às vezes ter uma conversa em que estou a falar com a pessoa, sento-me ali ao pé dela, não é? À beira da cama ou ao pé de uma cadeira, se ele tiver a cadeira de rodas ou uma coisa qualquer, e deixo e pronto, isto, o que é que sente? Eu pergunto à pessoa com quem eu falo, em que eu pergunto efetivamente o que é que sente, o que é que está a sentir neste momento, para ele sentir que está a ser ouvida a pessoa. E trato-a não como uma coisa que vai dar trabalho ou tudo mais, não é? E digo-lhe isto é perfeitamente normal, quer dizer, e ainda por cima quando eu fui operada ainda tiveste mais essa sensibilidade, que quando eu voltar ao serviço eu acho que vou voltar ainda melhor. Um, e as pessoas vão falando e vão também percebendo que esta é a realidade nova que estão a viver, mas que dentro desta realidade podem desfrutar alguma coisa, não são maltratados, porque depois há este medo também, não é? Porque como tu és mais dependente, estás dependente de outras pessoas e o que poderá resultar às vezes em coisa. Não podes ser automaticamente fazer aquilo que tu querias fazer, a tua dinâmica não é a mesma de maneira nenhuma. E então é isso que eu faço, eu converso com elas, eu sento-me ali às vezes, ou às vezes até na minha hora de almoço, a gente almoça e discutimos mais rápido, vou ali naquela pessoa que eu sei que está e deixa-o chorar e deixa-o falar. E isto é difícil de conseguir estes tempos porque estamos a falar que somos uma equipa que estamos no ar da camada e que ele é sempre a correr, não é? Mas eu e algumas pessoas mais têm este cuidado de falar com as pessoas e explicar o que é que vão fazer. E explicar porque é que vão fazer e porque é que tem que ser feito assim. Porque vai ficar mais confortável, não é? Porque se tiver com algumas caras ou assim, que lhe deve dar muitas dores, eu ponho-me sempre no lugar do outro, a tentar imaginar o que é que seria que eu gostaria que me fizessem, entendes? E agora com esta história de ter sido agora operada, esta última operação, ainda senti mais isso. Pensei assim, opá, como deve ser terrível tu quereres fazer xixi e dizerem-te, opá, olha, vai ter que esperar um bocadinho. Ok. Olha, eu quero ir fazer cocó. E tu tens que dizer que tens que fazer, que tens vontade de fazer cocó. Isto tudo é muito agressivo. Isto é muito, muito duro. As pessoas não têm noção da importância hum, que isto tem na vida das pessoas. Que é como eles dizem, os velhos estão sempre a falar que roubam as coisas e da que a comida não presta. É aquilo que eles têm mais. É as coisinhas deles, não é? Os pertences deles e a comida que eles estão fixos naquilo que é que vão comer. Porque alguns pouco mais têm, não é? Há pessoas que, por exemplo, agora estes velhos mais modernos, como nós costumamos dizer,
já têm telemóvel, alguns até têm um iPad, um iPod, não sei o que, têm tudo, estás a ver? E interagem muito com os netos, eu vejo ali algumas videochamadas espetaculares, porque há esta coisa depois também da tecnologia que ajuda bastante, mas, epá, já viste o que é que tu estás realmente dependente de outras pessoas, e tu entras numa instituição, Tu só eu, trabalhas com acamados, portanto, tu não tens nenhum velhinho que esteja bem fisicamente autónomo. temos Já. alguns que ainda fazem, temos para aí uns 4 ou 5, ou talvez mais no total, que fazem as coisinhas deles, nós só damos uma ajuda nisto ou naquilo, mas que são relativamente autónomos, que entraram num estado muito debilitados, mas depois então conseguiram recuperar. E nós às vezes dizemos no gozo que a gente consegue ali dar vida às pessoas. E há pessoas que têm recuperações espetaculares. Não tenho dúvidas. Muitas vezes. Eu achei engraçado, porque houve um senhor que entrou lá, que já faleceu, infelizmente, pronto, estava na hora dele, não é? Mas ele tinha lá mulheres e ele ia de vez em quando lá visitar a mulher e tudo mais. E portanto ele teve que ir para lá também e achei curioso porque ele, depois de uma semana estar connosco, disse assim: "Epá, eu nunca pensei que isto fosse assim. Quer dizer, eu sabia que vocês eram boas, tinha essa impressão, mas isso é uma coisa é a gente cá de fora, outra coisa cá dentro. Epá, eu realmente vocês são impecáveis. Eu sinto mesmo, ele sentia-se super confortável. Um senhor lúcido, atenção. Estava a ficar com problemas sérios, de locomoção e tudo mais, e então teve mesmo que ir para ali porque os filhos não conseguiam, infelizmente, tomar conta dele. Ele foi para lá e ele adorou. Por exemplo, foi uma pessoa que foi com muito medo e depois sentiu-se perfeitamente em casa. E estamos a falar que é difícil tu conseguires transmitir esta coisa da casa, não é? No sítio daqueles, porque estamos a falar que é um lar que tem que ter regras, não é? Tem que ter horários e tudo mais, mas é um lar, aquilo é, imagina, com 60 e tal pessoas. Na grande parte deles, na maior parte deles, grandes dependentes, em que tu requeres muito tempo com eles. Tem que ser. Também é uma coisa a despachar, não é? Pronto. Isso é que às vezes me passa um bocado quando há. E falta de pessoal é um estado permanente destas casas, não é? Porque tu ou gostas realmente daquilo que tu fazes, ou então é horrível para ti e para quem está dependente dos teus serviços. É horrível, é horrível. Tu, Opa, às vezes há pessoas, sim, a que não vossa têm profissão sensibilidade. é tão dar, é tão, eu acho que a vossa profissão é tão desafiante em vários níveis. Porque eu vejo o meu pai como ele está, eu sou filha dele Sim, e vejo as pessoas que vão lá cuidar dele. Eu acho que é desafiante em termos físicos, porque tu tens que fazer força sim. para ajudá-los. Desafiante em termos porque estás a mexer na intimidade da pessoa, portanto não é o estás a lavar a cara ou lavares o cabelo. É Sim, estás sim, na sim, intimidade da pessoa. E em termos psicológicos e mentais, a preparação que vocês têm que ter, não só para trabalhar com as pessoas, que alguns já devem ter alguns problemas e não devem estar lúcidos, isso já deve ser desafiante, como também a perda, que eu já queria falar, queria depois mais à frente falar, como é que vocês se preparam física, mental e emocionalmente para trabalhar com este tipo de pessoas. Não é fácil. Pois, sabes que esta área está muito. É uma área muito frágil e é uma área que está muito descurada. E continua-se a não dar o Valor. devido valor, não é? A este tipo, percebes? Este tipo de serviço, este tipo de prestação de serviço que nós damos e a nós, pessoas. Porque o desgaste maior que tu tens físico, ou como é óbvio, estás ali muito cansada, mas o desgaste maior é psíquico e emocional, sem dúvida nenhuma. Isto se tu fizer as coisas com o coração também, não é? Pronto, isso aí. Agora, opa, as pessoas, és mal remunerada, não é? Depois, é uma coisa que eu cheguei a falar nisso, que é não há um acompanhamento por parte de uma psicoterapeuta ou uma coisa assim, era necessário para nós. Porque há acontecimentos que às vezes nós lidamos com a morte todos os dias, na Era realidade. isso que eu queria perguntar. Pronto. Mas chega uma altura que isto torna-se natural. Pronto, não Sim, é? sim, É a única coisa que eu acho que é certa, é a mesma morte, não é? Mas há algumas situações, às vezes deve mexer fora. mais convosco. Sim. Que há uma morte repentina, quando acontece uma morte repentina e tudo mais, é uma coisa chocante, e por aí fora. E eu noto que eu sou ajudante lar, pronto, a minha categoria ali é ajudante lar, e eu reparo que houve uma situação que eu vivi, e eu e a minha equipa toda que estava nesse dia, nós batalhámos imenso.
e a senhora acabou por não sobreviver, e com o enfermeiro também, foi um trabalho espetacular, mas que infelizmente não deu aquilo que nós queríamos, que era conseguirmos salvar a senhora. E eu lembro-me que nós todos, a equipa toda que teve de serviço nesse dia, isso foi uma sexta-feira, nós trabalhámos, ficámos em casa sábado, alguns tiveram sábado e domingo, pronto, mas eu fui trabalhar depois no domingo, e o restante quase da equipa toda também, e ninguém conseguiu dormir essas noites. E eu lembro-me que fechava os olhos, durante o pai uma semana e tal, eu fechava os olhos e via a cara da senhora. Nitidamente. Sempre. E isto era importante que nós fôssemos ajudados nisto, porque isto é uma coisa que te acompanha. Pá, foi mais uma semana e eu e toda a gente que eu vi quando eu cheguei ao serviço e o resto do pessoal que tinha feito parte dessa equipa, tudo com uma cara completamente destroçado. Toda a gente sentiu exatamente aquilo que eu estava a sentir. Foi uma coisa unânime. Porquê é que tu achas que não há acompanhamento psicológico ou psicoterapeuta para vocês terapeutas? Financeiro? Sim, é tudo. Ouve lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nós ganhamos o ordenado mínimo, ok? E tu tens pessoas, eu conheço pessoas com licenciaturas que teriam, opa, imenso jeito, seriam espetaculares para trabalhar assim como eu estou a fazer. Estás a ver? Só que tu vais trabalhar para uma coisa destas com um ordenado mínimo, que são 700 e poucos euros, que ganhas 600 e poucos, ok? Não tens horários nenhuns, não, trabalhas fins de semana, feriados e tudo mais, fazes noites, tu sais da tua casa para entrar à meia-noite e saís às 8 da manhã, não dormes na tua cama e ganhas o ordenado mínimo. Mais 15% ou mais 25%. Que é 15% quem fizer manhãs e tardes, 25% quem fizer manhãs, tardes e noites. Portanto, estás a ver, epá, portanto, se os ordenados são estes, não é? Então, depois a depois não há apoio absolutamente nenhum, entendes? O trabalho em Ah, si já é desafiante por todas as questões que têm ligadas ao trabalho em si. sim. Sendo o ordenado tão pouco apelativo, é perfeitamente normal que não haja staff suficiente. Não, sabes que eu acho piada, que as pessoas dizem assim, eles não querem trabalhar. Bom, quer dizer, é assim, as pessoas querem trabalhar, mas também é o seguinte, se tu não tiveres mesmo gosto daquilo que estás a fazer, já nem falo em amor, mas assim gosto, pronto, algum. Opá, aquilo é incomportável. Eu acho que com certeza que deve haver umas quantas pessoas que não gostarão muito daquilo que estão a fazer, aquilo deve ser um sofrimento atroz, porque eu confesso que eu adoro aquilo que faço e tem Deve haver. alturas que eu estou completamente esgotada. Completamente. E às vezes tenho vontade de dizer assim, pá, eu vou mas é para o hospital trabalhar. Porque não tenho esta responsabilidade toda, porque são pessoas que entram e saem, não crias este tipo de laços. Podes cuidar também das pessoas, epá, não sei, quer dizer, é pena. E além disso, há outra coisa que é, nós devíamos poder, isto deveria ser considerado uma profissão de risco, não é? Às vezes, como os enfermeiros e por aí fora, estes turnos, isto está a cabo da cabeça de uma pessoa completamente. As noites, tu nunca consegues recuperar, não venho com Uma histórias. pessoa não ter uma rotina Ah, que seja constante sim. de sono, de alimentar, Uhum. isto change muda o Tudo sistema se muda, altera tudo, completamente. altera. Desequilibra-te completamente, entendes? E depois tu sentes-te um bocado, quer dizer, aquilo. Eu tenho lá uma senhora que dizia, uma velhota, que era assim toda muito coisa, dizia: Olha, ó Carla, sabes o que é que eu te digo? É assim, isto tem muitas doutoras, mas isto sem elas funciona muito bem. Agora, sem vocês é que é mais complicado, percebes? Não há valorização, isto não é nenhuma. Não há valorização de maneira nenhuma, e eu acho que. Depois vamos para os governos e não sei o quê também, não é? Pá, que eu acho que era extremamente importante valorizar esta profissão, e criar outras condições e dar ordenados melhores e mais formação. Depois tu tens pessoas que realmente até têm jeito para a coisa, como se costuma dizer, mas precisam de formação. E há outras que até têm formação, mas esquece, não têm, tiraram aquela formação porque ganhavam dinheiro, por exemplo, ou uma coisa qualquer, mas depois não têm quer absolutamente para Paixão. nenhuma parte. Sabes, tipo, são coisas. ah, Aquilo é para despachar, ó Carla, vamos embora. Não, percebes? Tipo uma linha de montagem. E há muita gente assim. E depois há pessoas que eu acho que acabam por deixar morrer até o gosto que tinham, algum gosto que tinham, por causa das condições que não têm. Mas eu Percebes? acho É um que isso é bocado. o problema grande de Portugal, a meu ver,
é que nós temos muito pouca valorização profissional. Sim, Eu sim. senti zero Em várias categorias, sim, sim, eu estou a falar da minha área que não tem nada a ver com a tua. Eu nunca me senti valorizada em Portugal. Nunca. E não posso sequer comparar o meu tipo de trabalho com o teu tipo de trabalho, porque eu acho que eu trabalho com o lado bonito da vida e as coisas são sempre fantásticas e maravilhosas. Eu não sei o que é o teu trabalho, não imagino que seja física, mental, psicologicamente trabalhar com estas populações. Portanto, se eu tenho um trabalho que é tão bonito, mas nunca me senti mas valorizada é. em Portugal, e o dinheiro não é tudo, não estou a falar Sim, só do financeiro. Às vezes um sim, bom sim, trabalho faz muita exatamente. diferença. E eu acho que nós temos uma Sim, política em Portugal de não valorização daquilo que nós somos. Nós próprios, enquanto sociedade, verdade. minha opinião, nós não nos valorizamos mutuamente. É muito Sim, sim, raro sim, sim. tu tens alguém que vá ao pé de ti, epá, obrigada pelo teu trabalho, fizeste um excelente trabalho. É muito raro isto acontecer. É, Estamos a falar é só de verdade mesmo. palavras. Mas é verdade mesmo. Por acaso, eu agora tenho estado de baixa, não é? Estes meses, tenho estado imensos meses de baixa e às vezes as pessoas vão partilhando comigo e dizem: pá, Carla, às vezes um obrigada fazia toda a diferença. Um obrigada, vê tu bem. E eu sim, depois eu percebo perfeitamente, é uma realidade. É que nós somos exigentes, atenção. Há situações em que um obrigada fazia toda a diferença. Um reconhecimento. Naquele tal fim de semana, naquela sexta-feira que aquela senhora faleceu, para mim, eu andei muito em baixo, eu e as outras pessoas todas de igual modo, e sempre com aquela visão, não é? Mas porque nós na altura, depois aquilo aconteceu e nós tínhamos mais 60 e tal pessoas para cuidar. E tínhamos vivido um episódio terrível mesmo. E eu lembro-me que eu na altura ainda fumava, pá, eu peguei em mim, pensei assim, bem, epá, estava tudo muito desorientado. E nós tínhamos uma série de coisas para fazer ainda, porque estávamos no início do turno ainda. E eu fui lá fora à varanda fumar um cigarro, porque estava tudo lá numa confusão dentro de não sei quantos, porque eu pensei assim, pá, a gente tem que pensar, nós temos mais uma série de pessoas, pois é isto, temos mais uma série de pessoas para tratar. Temos mais 60 e tal pessoas para tratar. Então fumei um cigarro e não sei o quê, houve pessoas que vieram ter comigo e disse, pá, pessoal, chorem se precisarem, aqui fora, façam o que quiserem fazer agora, temos 5 minutos para expandir, porque a gente tem que ir lá para dentro e tratar mais de 60 e tal pessoas. E foi aquilo que a gente fez. Eu fumei um cigarro, pus cá por fora o que eu tinha a fazer naqueles 5 minutos, vim para dentro e continuei como se nada tivesse acontecido. Estás a ver o que é? E foi uma situação extremamente difícil, chocante, foi uma coisa repentina mesmo. E eu lembro-me, eu assim, pessoal, desculpem lá, mas eu não pode estar com coisas. A gente tem aqui montes de gente para tratar, temos aqui pessoas e temos que os tratar, eles não se podem perceber nada. Temos que seguir normalmente. Estás a ver o que é que tu estás É pôr a propósito na mascarar? vida, é esconder as emoções e como se nada acontecesse. Exatamente, e segues. E segues e brincas e não sei o quê. Agora vamos lanchar, agora vamos jantar, agora vamos não sei o quê. Pá, e Mas olha, continuas. isso agora abre muito aquela coisa, fala-se muito de saúde mental. Isso Hum, é literalmente, nós falamos tanto de saúde mental e de falarmos das emoções e daquilo que sentimos, e depois nós temos locais desses onde obviamente que é impossível um ser humano não se sentir afetado por estas coisas e depois não poder e não ter um profissional que ajude verdade. a falar, a significar, a ressignificar o que é que aconteceu, a pôr cá para fora. E falamos de saúde mental, quando as instituições não têm alguém que ajude os profissionais. Verdade. Apesar de que eles serem, lá, por exemplo, eles dizem que têm um psicólogo, se for preciso, não sei o quê, a gente lá aí, treca-lareca, quer dizer, nós nunca recorremos a isso e acho que no fundo, não sei se existe, se não, efetivamente, é capaz de haver, não sei, também depois, se calhar aqui estou a ser um bocado, pá, mas tem que ser uma coisa mais, deveria de haver até reuniões de equipa, por exemplo, esta equipa que passou por aquilo, e há outras situações e tudo mais, esta equipa devia trabalhar em conjunto, aquele episódio devia ser, nós devemos conversar em conjunto para percebermos como é que cada um viveu aquilo, não é? Porque nós afetou-nos a todos, como é óbvio, mas de maneiras diferentes, como é óbvio, não é? Eu senti que houve pessoas que ficaram com muito receio de mínima coisa com alguém. Eu por acaso consegui dar a volta e consegui, entretanto, depois, porque eu tenho que ser prática. E isto porque a minha prioridade é exatamente, quem cá está, epá, tem que ser bem tratado e não pode estar a viver sobre o meu medo.
O medo que aconteça alguma coisa. Epá, a gente tem que deixar as coisas fluírem e andarem, não é? E isto faz parte da qualidade de vida aos velhos, aos velhotes. Só que tu às vezes não tens esta ginástica, é preciso ter isto. Porque eu às vezes, como é que eu ia dizer, atropelo alguns sentimentos, atropelo algumas coisas para seguir em frente, porque tu tens mais. Não podes estar ali a perder tempo só. Que não é perder tempo, tu devias trabalhar nas coisas. As coisas acontecem e tu devias trabalhar delas, não é? Dares a camuflar e siga para a frente, porque isto é acumular situações e mais Vai haver situações. um dia em que. Claro, Como exatamente. como é que a Carla. hum, quando acontecem estas situações, o que aconteceu, quando um velhinho parte, quando um velhinho parte e tu tens que o vestir, como é que tu lidas com isso no teu íntimo, no teu psicológico? Como é que tu te fortaleces para que aquela situação não te cause Dor. tanta dor? É assim, eu tenho uma coisa que tenho fé, ok? E isto a fé ajuda imenso. Ahm, A tua fé é e tu depois, acreditas que aquela pessoa vai para um sítio melhor? sim, eu acredito que vai para um sítio melhor ou então que epá, está a descansar finalmente, porque infelizmente as pessoas nos últimos tempos, no geral, não é? As pessoas têm caminhadas, e ali estamos a falar de camadas de pessoas com doenças às vezes muitos anos e tudo mais, pá, e nós vamos acompanhando. E eu às vezes estou a fazer uma higiene e estou a falar com as pessoas e tudo mais, mas há pessoas às vezes que não interagem de todo connosco, mas eu sinto sempre que opá, eles ouvem e são pessoas que ali estão. Pessoas. Mesmo que não respondem, dizer, pá, Carla, mas o que é que estás a fazer? Olha, estou a falar porque a pessoa está a se sentir, não é? Uma pessoa que está ali não me responde, mas não interessa. Não, Não está a ser aliás, ignorada. exato, mas eu acho que as pessoas respondem sempre, sinceramente. As pessoas dizem, mas respondem como, Carla? Porque torna-se mais fácil eu fazer-lhe a higiene, por exemplo, voltar, tirar a roupinha e não sei o que, todos esses pequenos pormenores. Eu acho que eles ficam menos tensos ao sentirem uma voz amigável e alguém que está a falar com eles, eles descontraem mais. Porque muitos deles são muito contraídos e tudo mais, e eu sinto que eles descontraem um bocadinho mais. Faz a diferença. Se nós tratarmos as pessoas como pessoas, faz a diferença. Faz toda a diferença. E o que é que eu, quando estou a acompanhá-los, não é? E nós, quando percebemos, temos esse cuidado que eu acho que é muito bonito, que é quando a gente percebe que a pessoa está em fase terminal, tu consegues perceber mais ou menos que a pessoa está por horas. Ou nós vamos transmitindo às equipas, por exemplo, imagina que eu vou sair de serviço, mas eu passo isto à equipa que vem. E nós vamos estando sempre a acompanhar aquela pessoa, para que a pessoa, dentro do possível, morra acompanhada. Que é uma coisa que há muitas pessoas que têm medo. Como é óbvio que se calhar quando aconteceu na minha altura também é desconhecido, porque assusta sempre, não é? Percebi que muitas pessoas ali mesmo tive o privilégio de conseguir estar presente mesmo no último suspiro de algumas pessoas, que eu achei uma benção, porque as pessoas estavam acompanhadas. O que é que tu E depois há uma coisa. sentes quando tu ouves o último suspiro da pessoa? O que é que tu Opa, sentes? sinto um nó na garganta ao mesmo tempo e ao mesmo tempo sinto um alívio. Fico. ahm, Pá, é isso, ficas com aquele nó, por instantes, porque é impossível, e depois ficas tranquila como essa pessoa que ficou tranquila também. E eu agradeço sempre a caminhada que tive com eles e peço sempre desculpa por alguma coisa que às vezes uma pessoa, no meio daquela correria, toda às vezes acaba por atropelar algumas coisas que eles precisam, não é? Pronto, também somos pessoas, mas sinto tranquilidade no final, sinto tranquilidade e muito, muito respeito mesmo, muito respeito pela pessoa que está ali, Não porque sei se isto foi já conversa contigo ou não. Tu não vais a funerais, certo? não vou, não vou. Por, Isso é por, outra coisa, pois é um bocado estranho, quer dizer, não é estranho. Eu não vou a o ambiente de um funerais. funeral é pesado, portanto, emocionalmente, se tu fosses a todos os funerais, Olha, acredito a pois, carga que tu trazias. sim, sim. Mas não, eu é, sabes o quê? Eu fico sempre com a parte em que eu caminhei com as pessoas e que o que eu tinha a fazer eu fiz enquanto eles estiveram cá e eu fiz e tenho a noção que fiz o melhor possível. E fico com essa caminhada, pronto. E peço desculpas a alguns familiares, porque há pessoas que até que eu conheço, ou, não é? Porque, por exemplo, aqui em Santarém, tu conheces monte de pessoal, não é? Tens ali familiares de pessoas que tu conheces, não sei quantos, pronto. Aí eu dou os meus pêsames e tudo mais, sem encontrar as pessoas,
e peço desculpa, mas eu não vou mesmo a funerais. Eu tenho a minha caminhada com aquela pessoa e é isso que fica. Siga, porque eu depois tenho outras pessoas para cuidar, porque há sempre gente para cuidar. E é isso que tu tens de pensar. Temos que ser práticos e andar para a frente, siga. E também é uma defesa, no fundo. Era isso que eu te ia perguntar. Tu não tu fazes isso por defesa a ti próprio, para te protegeres e Também é. também porque quem cá Eu está acho que ainda precisa de ti. exatamente, porque tu tens. Porque se nós fôssemos ficar ali presos naquelas pessoas, tu crias laços com as pessoas, tu crias laços com. É impossível tu não criar laços com as pessoas. E há coisas que tu te lembras, eu tenho histórias com algumas pessoas que já morreram, e têm morrido agora uma série delas enquanto eu tenho estado de baixa, que tenho imensa pena não ter podido acompanhar estes últimos tempos delas, porque eram pessoas que nós temos histórias giríssimas, que nós nos rimos à gargalhada e que eu muitas vezes esqueci que aquilo era trabalho. Sinceramente, ali havia situações em que eu esqueci completamente que aquilo é. Quando tu não vais olhar, se eu não pensar no recibo de vencimento e nos horários que eu tenho, às vezes, se tu conseguires abstrair disso, tens ali momentos espetaculares. Nada estraga isso. Entende? Nós temos ali cenas de chorar a rir. Mesmo conseguindo tirar as pessoas daquela sei lá, as pessoas parecem que estão anestesiadas, parecem que estão adormecidas, mas de vez em quando acordam e são elas, e tu vês aquela personalidade, quem foi, estás a ver quem é a pessoa, quem foi a pessoa quando andava ali fora e tudo mais, e agora, mas ela ainda lá está, percebes? Ainda está lá, dentro, ainda está ali aquela pessoa. Isso é espetacular. Tens cenas giríssimas, opa, e bonitas mesmo. Que eu acho. E depois as pessoas dizem, pá, cara, tu estás sempre na conversa deles. Imagina, as pessoas, pá, às vezes estão já com demências e estado, não é? Demências bastante avançadas e tudo mais. E eu entro muito na conversa com eles. Eles dizem, Carla, as minhas colegas, Carla, tu qualquer dia ficas tontinha, porque tu vais ao encontro das conversas todas. E eu, mas eu não vou estar a pôr esta pessoa num estado de nervos brutal, estar a confrontá-la com a realidade. Imagina, não lhe vou dizer, olha, a sua mãe já morreu há muitos anos. O que é que isso vai contribuir para ela? Não é? Quando ela está numa realidade muito própria, não é? Epá, então eu faço a conversa boa ao encontro das conversas deles. Não vou estar a dizer, ouça, a sua mãe já morreu há muito tempo, ou o seu pai já não sei quando. Estás a perceber? Tu entras um bocado nisto para também deixar as pessoas, opá, confortáveis, felizes. Mas como tu disseste, isso requer, como tu disseste, experiência de vida, maturidade, formação para saber lidar com outra pessoa. Eu acho Sim, que há coisas que se podem aprender na faculdade e há coisas técnicas que se aprendem em formações, em cursos. sim, muito importantes, muito Lidar com o importantes. ser humano, eu vou-te ser o mais honesta possível. Eu não sei se isso se aprende na faculdade, eu acho que isso se aprende na faculdade da vida, que é tu teres Sim, empatia pelo próximo. Eu acho que isso também pode vir da tua educação, mas ter sim, empatia para o outro, tentares te pôr nos sapatos do outro, como tu já falaste, teres compaixão, estas pequenas coisas, eu não sei, nós podemos falar sobre isso, mas na realidade, como é que tu ensinas alguém a ter empatia pelo outro? não ensinas. Não Exatamente. há, não há. Isso aí é Isso algo vem daqui. é inato. E pá, e depois como é que eu ia dizer? Há pessoas que se tornam mais secas, como se costuma dizer, e há outras que não. E há pessoas que depois vão alimentando mais essa parte da empatia, que eu acho que é muito importante e realmente faz toda a diferença na nossa vida a todos os níveis. As pessoas não. É a todos os níveis. É extremamente importante. Mas vou dizer uma coisa aqui que eu estava aqui a recordar. Sabes que também eu conheço pessoas que são extremamente competentes, nesta área, mas que perderam muito porque é a tal história do reconhecimento e tudo mais. E o não havendo reconhecimento vai-te matando também uma série de coisas em ti. E quando tu trabalhas nestes 20 anos e 30 anos, como algumas pessoas trabalham, pá, e com uma caminhada tremenda, as pessoas parece que ficam adormecidas. Ou seja, andam ali às vezes um bocado, porque tu ganhas mão, porque tens horários da treta, não tens reconhecimento nenhum, e tu tens de defender, porque é um desgaste tremendo, e tu começas-te a encolher, que é, como se costuma dizer, encolher, começas-te a proteger e a fazer menos e a dar menos. E isto, as próprias instituições alimentam, ou seja, fortalecem que haja mais maus funcionários. Entendes isto? As pessoas, eu conheço pessoas que têm qualidades e que são excelentes, até a nível técnico e tudo mais, mas tornaram-se menos humanas, porque se tinham que defender, e também começaram a fazer menos, porque, quer dizer, não se consegue. Chega uma altura que tu não consegues.
Eu gostava de ficar com ter este amor sempre, esta força aqui em mim, sempre até eu trabalhar. Até eu trabalhar, gostava de trabalhar sempre assim como eu tenho trabalhado, sinceramente. Mas não sei se serei capaz, se um dia também não irei entrar no mesmo registro que estas pessoas. É isso que eu tenho pena. Eu percebo isso sem julgamentos, aquilo que eu vou dizer. Sem Sim, sim. julgamento nenhum, porque não posso estar a avaliar ou a julgar aquilo que o outro faz quando eu nunca passei por isso. Mas eu acho que quando tu dás menos de ti, também recebes menos. Eu Sim, percebo isso sim, tudo e sim. aceito isso completamente, mas quando tu estás adormecido na vida e vais fazer um trabalho que, porque financeiramente precisas de o fazer, porque já estás a fazer isso e não sabes fazer outra coisa, qualquer que seja a É. razão, e tu vais obviamente arranjando as estratégias para tu também te protegeres, e eu percebo essa parte, mas o facto de tu também ficares aqui, também o Uhum. alcance do outro para ti também é menor e vives a vida com menos. Sim, Eu sim, acho que sim. nós somos um espelho de tudo, de tudo. Tudo aquilo que eu dou eu vou receber. E eu posso não receber financeiramente, posso não receber. E eu sou muito daquelas de eu não estou bem aqui, isto não me satisfaz, eu vou procurar noutro sítio. Exatamente. Eu acho que nós não estamos Mas isso eu acho aqui muito importante. para viver uma vida de mais ou menos. Sim, De. sim, sim, sim. Mas Percebes? vive-se muito, eu acho que sim, mas isto também tem a ver com gerações, tem a ver com gerações também, que também têm estas coisas incutidas ou não. Eu conheço pessoas da minha geração que pensam um bocado assim, tenho pessoas com 40 anos que pensam pior do que isto, são muito mais fechadas, mas há pessoal com uma abertura de completamente diferente. E que realmente isso é verdade, aquilo que tu dás é um bocado aquilo que tu dás é aquilo que tu recebes. Se tu não dás, efetivamente, se tu começas a travar muito, opá, o feedback é. Opá, e eu às vezes eu digo isso exatamente. Como a história às vezes de dizer, a história de fazer igual, de dar igual àquilo que recebo. Epá, não, há coisas que eu dispenso completamente que recebo que não me agrada, mas que não vou dar de volta. Não, não acho correta a história de estar a dar igual, porque então aí estou a alimentar a coisa menos boa, quer dizer, uma coisa que eu não gostei, estou a alimentá-la, não é? Se eu for fazer igual. Uma coisa Pronto. é eu não aceitar Ah, isso. Eu não quero receber aquilo, então eu vou. Tipo, eu travo, eu não sim, quero sim, aceitar isso. Mas não quer dizer que eu tenha que te responder da mesma moeda. exatamente. E isso é que eu acho que é perigoso. Isso é que eu acho que é muito feio, porque tu ainda estás a dar mais força a essa coisa que tu não gostaste, essa coisa, não é? Mal feita. Mas pronto. Mas há muita gente que me diz isso, pá, ó, Carla, é igual, fez-me assim, pá, vou fazer igual. Pá, Sabes uma não, coisa? Isto está estudado. As pessoas que têm maior necessidade de amor pedem-no. Isto em português não soa muito bem, mas em inglês é um, the ones that need more love ask you in the most unkind way. Ou seja, é, a da pessoa que maneira tem menos maior grave. necessidade de amor pede-o da forma menos Sim, amorosa. Uma pessoa que exatamente. está a vibrar em amor, ela não te vai mandar ódio, ela não te vai mandar. Porque ela está a Sim, vibrar em amor, portanto, a energia dela. Portanto, uma pessoa que não está nesse nível de energia, de amor, de carinho, ela vai mandar a energia que tem. por isso é que é tão. Por isso é que essa pessoa é tão amarga. A pessoa é muito amarga, o que é que vai? Estás a perceber? Pronto, então realmente é desta maneira agressiva e muito feia às vezes que pede esse amor, mas que nunca assume, não consegue perceber isso. A questão é que as pessoas não conseguem perceber isso. Exatamente. É que o cidadão em geral, a pessoa em geral não consegue perceber isso. E às vezes aquela pessoa só precisa de uma palavra, Verdade, só precisa, às verdade. vezes, de um abraço e mudava tudo. Sabes que eu às vezes tenho uma colega ou outra que eu às vezes dá-me vontade de. Mas depois percebo, para o Carlos, não, não vais por aí porque isso são pessoas que realmente não estão bem, não é? Portanto, não vais ali a atacar porque às vezes dá vontade mesmo de abanar as pessoas, percebes? E, epá, acorda, o que é que andas a fazer? Por que é que é essa postura? Entendes? Início às vezes sou um bocado intolerante e tenho que aprender a controlar mais, porque a vontade que eu tenho é de abanar as pessoas e, epá, são pessoas, não são coisas. E às vezes as Atenção. pessoas precisam desse abanão, atenção, só que depois às vezes Sim, entramos naquela de quem sou eu exato. para abanar o outro. Mas é assim, mas também se tu é a tal história, é compactuar um bocado com aquilo que estás a ver como é correto, percebes? E eu acho que às vezes nós temos mesmo que nos referir. É, Mesmo, temos mesmo. depende daquilo que nós Bem, estivermos a falar. Se estivermos a falar, eu vou-te dar um exemplo. Se eu vir hum, alguém, se eu estiver no meu núcleo de amigos e eu vir alguém a falar mal com um empregado,
com o senhor do lixo, com quem quer que seja, não interessa. Sim, Eu vou chamar a sim. atenção, eu vou dizer, mas porquê estás a falar assim com a pessoa? Não. Sim, 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 sim. Se for alguém que está na. Tipo, se não for uma coisa que eu não presenciei, não sei exatamente a história toda, eu tento não meter porque eu não estava lá e não vi tudo, mas do meu núcleo, se eu vir uma Uhum. pessoa a falar mal, a ser mal educada, com quem quer que seja, não importa se é o empregado, eu vou dizer, mas estás a falar assim com a pessoa porquê? A pessoa fez-te algo mal, falou-te algo mal? Porquê estás a Pois. falar assim? Isso é importante, isso é importante. Que se faça isso, não é? Eu também faria isso. Eu também, se tivesse, se existisse uma coisa dessa, eu também faria a mesma coisa. Porque há coisas que realmente não se admitem, não há necessidade. Eu acho que a E mim custa-me ver um ser humano a tratar mal outro ser humano só porque sim. rebaixar, a rebaixar. Exatamente, só porque ele pensa que está aqui e o outro está aqui, Sim, seja sim, financeiramente, sim, seja culturalmente, ou seja, ah, de nacionalidade, então aqui vê-se muito, sim, porque sim, sou de uma sim, sim, sim. nacionalidade, estou acima de ti, isso mete muita confusão, É horrível. Isso é horrível. Isso é muito feio. mete Mas existe muita. muito. Sim, mas existe muito. As pessoas, mas isso estás a ver, isso são pessoas pequeninas que têm a necessidade de se colocar em cima dos outros, não é? Para se sentirem maiores. Entendes? É pisar o outro para que se sinta mais, sou mais importante. E, epá, e mais importante, mas o que é isso? Mais importante? Toda a gente é importante, não é? Toda a gente tem o seu papel nesta nossa caminhada. Mas há pessoas que pensam que são as maiores, como diz o outro. Olha, eu aqui Mas, noto muito epá, é isso. muito triste. Eu tenho pena dessas pessoas, por acaso tenho pena dessas pessoas. Olha, aqui eu noto muito isso, principalmente relativamente a indianos, pessoas do Ah, Bangladesh, a sim, filipinos, ahm, que já têm uma mentalidade, eu acho que culturalmente eles já são submissos. Portanto, eu acho que eles são. crescem a tu tens que servir o outro. Isto é a sensação que eu tenho, atenção. Então, é raro tu veres uma outra pessoa, seja europeia, seja americana, seja daqui, a tratar mal essa pessoa e essa pessoa responder. Eu acho que nunca vi. Quer dizer, Pois. assisti a raríssimos episódios de alguém se impor e dizer assim: não, não falas assim comigo porque eu também não. É Sim. raro. Quem Porque se impõe? estas pessoas, europeus e todas as nacionalidades, elas, não digo todos, mas maioritariamente eles já se acham superior a estas pessoas e já falam com elas de uma forma de não, Reina, tu tens que reina, me. já é inato, já faz parte. Mas estás a ver, porque eles, por exemplo, na Índia, e não só, eles vivem muito como é que é? Eles têm níveis, não Castas, é? castas. Castas, é isso, as castas. Portanto, logo aí eles próprios nascem nesse meio, portanto é perfeitamente normal serem tratados assim dessa maneira. A mim é que, a ti e a mim e por aí fora, é que é difícil de aceitar isso, porque isto realmente é uma falta de respeito tremenda. É uma pessoa, ponto. A maneira como se tratam as pessoas umas às outras é feia, é, pá, eu acho que é triste, pronto. Mas tu também tens pessoas sem ser isto das caixas e tudo mais, tens aqui pessoas, por exemplo, os velhos são um nojo, Hum. por exemplo, são, que horror, ai, parece que estás a ver que são coisas pá, horríveis, porcas, que se pega, a velhice pega-se, percebes? Não sei, quer dizer, eu vejo pessoas que têm aversão a isso, Olha, a a essa velhice não se pega, mas a estupidez, digo-te já que eu acho que se pega. porra. Oh, já estou a dizer, é pá, pois, mas é muito triste quando tu vês algumas conversas, algumas atitudes de algumas pessoas relativamente, ou, por exemplo, aos velhos e tudo mais, ou eles têm que se mudar a fralda, ou ter que mudar uma cama com xixi, ou que não sei o que, estás a ver? Que nojo, que horror! Opa, nojo é a maneira fria como são tratados, como são postos, como às vezes em armazéns, e pronto, e siga, são coisas. Pessoas que toda a vida contribuíram, não é? Eu lembro que o meu avô tinha uma coisa que ele achava que era uma coisa para ele espetacular, era ter terrenos, estás a ver? Ele trabalhava imenso para comprar terrenos, depois podia semear, estás a ver? Estas coisas simples que faz toda a diferença. E era super batalhador, agora imagina, de repente ele sempre foi um homem batalhador, assim como a minha avó também, e de repente ser tratado como uma coisa, agora imagina, tu és uma mulher que tu estás agora no Qatar. Tu bem, imagina-te a ti, é isso que a gente às vezes tem que fazer, que é, tu queres, opá, andas aí na batalha, nessa caminhada, não é nada fácil,
e de repente porem-te assim um canto como se fosse uma coisa e não te ouvirem. Não vê, imagina isto. Olha, eu vejo um exemplo do meu pai, não preciso ir tão longe, tenho um exemplo em casa. O meu pai, para mim, é maior, vou tentar não me emocionar, mas o meu pai, para mim, é Mas, o maior exemplo de perseverança, de força. Trabalhou a vida toda, desde os pois, 9 anos. O meu pai não sabe o que é ser criança. Andou de pé exatamente. descalço, não teve mínimo acompanhamento dos pais, ele cresceu sozinho, basicamente. Construiu 2 famílias, perdeu uma mulher, perdeu uma filha. Sempre foi o homem da casa a todos os níveis, trabalhou na construção civil, portanto, era o único rendimento em casa e até há 9 meses atrás ainda ajudava a minha mãe no campo. Meu pai tem 84 anos. Sempre foi super ativo, fazia as aulinhas dele de desporto. Eu sempre vi o meu pai com esta energia, com esta força. E literalmente, um dia para o outro, o meu pai Pumba. tem, como é que se diz? É uma doença Próximo. neurológica, Parkinson. Ah, ok. Foi diagnosticado há 5 anos e, como ele estava medicado, eu nem me lembrava que ele tinha Sim. Parkinson. E a doença começou a progredir até ao ponto de ele começar a perder as forças nas pernas e Pois, de literalmente, ele hoje em dia está numa cadeira de rodas, dependente para ir à casa de banho, para tudo. Está bem que ele exatamente. daqui para cima está mais ou menos, mas Uhum. eu ver o meu pai, eu olho para o meu pai e vejo o meu pai o dia inteiro assim, porque literalmente ele não consegue, o corpo dele não consegue fazer nada. E eu não imagino o que é alguém que sempre foi super independente, Yeah. o que é que ele sente, porque ele mentalmente está completamente consciente, portanto, isto é bom e mau, portanto, ele É está muito. completamente consciente do que é que É, está a acontecer, e ele literalmente está dependente da minha mãe e das senhoras que vão lá à casa a ajudar, e pedir para ir à casa de banho, percebes? percebo. Isto, e ele é meu pai, obviamente, que me toca de outra forma, Claro, mas eu não imagino o que é que ele sente. deve ser. Sabes o que é que tu estás. Aquilo que eu costumo perceber, e algumas pessoas manifestaram, alguns velhos, é estás preso num corpo. Portanto, ahm, e é isso que as pessoas dizem que é. Opa, você já viu, oh Carla, você já viu a nossa pequenez e como é que nós perdemos tanto tempo em tanta porcaria e não sei o que está a ver? Eu estou presa num corpo e não posso fazer nada. É quando vocês querem, quando vocês podem. Portanto, pá, isto é Custa. muito duro. É, é. E quando tu vês isso no olhar das pessoas, que não é verbalizado, muita gente não verbaliza isso, mas é aquilo que sentem efetivamente. Uma profunda tristeza. Isso é das coisas que mais me custam, porque eu às vezes vejo ahm, situações muito complicadas. Ahm, porque, porque são pessoas, percebes? São pessoas e que às vezes eles dizem assim, pá, será que eu estou a ser castigado? Não, isto faz parte da caminhada, aqui a história toda é que nós também não cuidamos de nós, não é? Nós não cuidamos de nós. E depois é os resultados que temos. Pronto. Por exemplo, a minha mãe, agora eu sou cuidadora informal dela. E a minha mãe sempre se anulou como pessoa, como mulher, como. Era mãe. Ela não sabia ser outra coisa, era ser mãe. Entendes? Era trabalhar e era filhos. E eu muitas vezes digo a ela, pá, Deus me. Agora já não digo que ela também não quer saber nada dessas coisas, mas eu muitas vezes digo a mim mesma, pá, eu peço a Deus para ser a Carla. Para ser a Carla Frazão, para ser a Carla, para viver isso, para não me anular. Porque realmente isto, quer dizer, seja não cuidar de nós, de repente tens estas coisas assim. Tens imensas pessoas que estão presas em camas. Como é que é? Tu estás numa instituição, tu estás sujeito a horários, estás sujeito a uma série de coisas. Opá, agora não posso, tenho que esperar um bocado. Tu não sabes as vezes que eu digo isto imensas vezes e custa-me imenso. Porque custa. Não é tipo a despachar, não sei o quê. As pessoas dizem, nos lares não há cuidados nenhum. E as pessoas custa ter que dizer, você tem que esperar um bocadinho, peço imensa desculpa.
tens equipas reduzidas e tens pessoas que são de grandes dependentes, requerem mais tempo, não é? Portanto, eu não posso chegar ali e estar-te a dizer que em 15 minutos consigo qualquer. Tu tens que ter meia hora, 40 minutos com uma pessoa, muitas vezes. Porque é uma pessoa com um grau de dependência tremendo e que tu tens que conseguir interagir com ela para que a coisa corra bem e seja menos penoso para ela e para mim, por exemplo. Não é? Portanto, isto é muito complicado. Eu tenho imenso respeito e às vezes ponho a pensar como é que é injusto. Eu digo, pá, como é que é possível? Como é que Deus permite uma coisa destas? Como é que nós temos na nossa caminhada previsto uma coisa destas, não é? Toda a vida tu deste e pronto, mas está, mas Ma- faz parte. Mas olha, eu partilho da fé, eu acredito muito em Deus, não sigo nenhuma religião em particular, mas acredito muito em Deus e Sim, acredito que nós temos o nosso caminho aqui. Eu não vejo isso como castigo, eu eu não, às não vezes vejo isso dessa forma, eu não vejo isso nada como punição. e é bom, é bom. Eu acho que cada coisa acontece como tem que acontecer, porque é aquele caminho que aquela pessoa tem que passar, por alguma Sim. aprendizagem que ela não fez e tinha que ter feito. E obviamente perguntas-me, acho justo ver o meu pai como está, caramba. É Claro. tu só pensares, aquela pessoa já fez tanto pela vida, já batalhou tanto, é justo ela estar assim? Óbvio que não é justo, mas isso vai ajudar nós estarmos a colocar aquele nível de aquele peso Bom, que é a culpa e a frustração e o não é justo, não vale a pena. Não vale a pois pena, não. então, epá, vamos tirar esse peso e vamos o que é que nós podemos fazer para isto? O que é que nós podemos fazer para amenizar? Eu, neste momento, eu estou no Catar, a minha família está em Portugal, eu sinto que eu não posso fazer nada. Mas não, eu ainda posso fazer alguma coisa, ainda posso ligar com frequência, tipo, olha, eu estou aqui, Sim. tipo, eu não me Faz esqueci toda de a vocês. diferença. Claro que Exatamente. faz. Toda a Tipo, diferença. eu ligo aos meus pais com maior frequência, tipo, olha, como é que foi? E a força que eu tento dar é, olha, viva um dia de cada vez. Hoje foi um dia Yeah. mau, te acordei cheio de dores, às vezes o meu pai diz-me, eu digo, olha pai, hoje não está tão bom, amanhã vai estar melhor. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Às vezes são Faz toda a essas diferença. pequenas palavras que podem fazer a diferença. Sem dúvida, mas eu, por exemplo, eu tenho às vezes, esses momentos de revolta quando sinto, mas são coisas instantâneas porque eu também tenho essa percepção, eu também tenho essa ideia de que eu acho e que nada acontece por acaso, não é? Tu tens o seu objetivo, tu tens a sua razão de ser, mas há alturas, há coisas que tu vês e que naquele instante tu realmente sentes revolta. E às vezes até repulsa, percebes? Porque há coisas que eu acho que, pá, como é que é possível? Mas pronto, tem que ser, não é? Faz parte da Mas caminhada, tem que ser vivido. Vamos tentar sabes, amenizar aquilo imediatamente. sabes outra coisa, Carla? Tu nunca sabes o caminho do outro. Porque é que aquela pessoa está naquele estado? Tu não sabes o que é que ela viveu, o que é que ela passou, que aprendizagem é que ela não Sim, fez. sim, sim. Portanto, às vezes nós revoltamos porque nós só estamos a ver um lado da questão. Eu penso que sei a vida toda do meu pai, mas eu não sei. Eu só conheço Claro que não. 33 anos da vida do meu pai e era criança Claro. e não tinha maturidade, portanto, Exato. eu para trás não sei nada da vida do meu pai, quer dizer, sei daquilo que ele me contou, mas percebes? Nós julgamos Sim, sim. muito sem saber o resto e eu não tenho o direito de, obviamente, eu acho que não é justo, mas eu não tenho o direito de estar a interferir no processo que ele tem que passar, por mais que eu não queira que ele passe por isso, e queira que o meu pai esteja bem, obviamente, e queira que ele, nesta fase, o tempo que ele está cá, que eu não sei quanto é, mas quero que ele tenha o maior conforto e qualidade de vida possível, mas eu só Exatamente, posso dentro da fazer realidade aquilo dele. que, enquanto filha, eu consigo fazer, o resto eu não posso fazer mais nada. Pois não. É respeitar que este é o É caminho ele dele. viver aquilo, é ele, não é? É ele que tem que viver a sua. Pronto, todos nós temos a nossa caminhada e nós temos que respeitar isso, mas realmente é verdade aquilo que diz, e o melhor mesmo é usar as nossas energias para tentar amenizar um bocadinho mais a coisa, não é? Pronto. Mas às vezes, opá, há situações que eu às vezes confesso que ali que na instituição em si, que eu às vezes fico mesmo de revoltada quando eu vejo que chegam ali pessoas e eu, como é que é Imagino. possível? Mas pronto, Olha, yeah. agora Há tenho uma pessoas que questão assim muito pessoal, que é aquilo que eu vi, de o pouquinho que eu conheço da Carla, mas eu é, acho que muitas vezes as pessoas que dão tanto amor e que têm tanto para dar ao outro e que são tão boas para o outro, às vezes
se negligenciam elas próprias. O que é que tu achas sobre isso? E estou-te a falar disto especificamente. Eu lembro-me quando conhecia na Enfis, no ginásio, Uhum. tu na altura Sim, tinhas, não sei se obesidade, excesso de peso. era. Obesidade, sim. Tinha 114 quilos. O que é que eu acho? Eu acho que as pessoas que dão muito ao outro às vezes não dão o suficiente a elas próprias. Corrige-me o que é que tu achas sobre isso? Não, eu sinceramente acho que ando aqui de mal comigo há uns bons anos. Tenho estado aqui a fazer uma autoavaliação em relação a isso. Tu fizeste Ah, uma cirurgia agora de coração aberto, certo? O que é que aconteceu? aconteceu que tive que substituir uma válvula. Porque, imagina, eu saía com o meu cão, dava 2 ou 3 passos com o Goji, não é? E ficava cansadíssimo, quase a cair para o lado. Eu achava aquilo estranhíssimo. Mas como eu tinha estado há 2 anos atrás, 5 meses de baixa por causa de uma anemia terrível, pensei que fosse a anemia novamente. E então fui fazer análise e que estava tudo bem. Eu assim, pá, mas é estranho, pá, eu sentia mal no serviço, especialmente nas manhãs, sentia mal quase a desmaiar às vezes, tomava imensos cafés e caraças. Entretanto, depois fui Tinhas fazer um quantos? exame. Epá, até entre as 8 da manhã e as 2 da tarde, pá, aí 5 cafés ou 6. Pois, o médico também fez isso. O médico também fez isso. Para me aguentar em pé. Para me aguentar em pé. Portanto, estás a ver? E eu ficava muito irritada porque não estava a sentir aquele andamento que eu tinha, percebes? Conseguia puxar a equipa toda, fora, não sei quantos, sempre com um grande ritmo, mas assim, aquilo era um grande esforço que eu estava a fazer. Pronto. Entretanto, a médica disse: pá, Carla, vamos ver o coração e não sei o quê. Vamos fazer um ecocardiograma, um Doppler também. E então aí descobriu-se. Logo ali naquele instante, mas isso foi uma situação muito engraçada, realmente, que eu às vezes, na altura, o técnico que me estava a fazer o exame, disse assim: "Oh, Carla, porquê que você vai fazer este exame?" E eu disse: porque sinto um cansaço extremo e não sei o quê. Que eu acho que é um exagero, isto deve ser coisa da minha cabeça e não sei quanto, isto é tudo psicológico e tudo mais. E ele: não é não, você vai ter que ser operada com o máximo de urgência. E eu: é? De repente ele vira o monitor para mim e diz: Carla, vou-lhe mostrar. Depois mostrou-me e eu percebi porque é que ele realmente. Pronto. Entretanto, fui logo para um médico lá para cima, um especialista, cardiologista, não sei quantos, e lá corre risco A de vida e adicionar não isso sei o quê. tudo, na altura ainda eras fumadora ou já não Era, fumavas? era. Estava a fumar muito. Na história da pandemia, quando começou a pandemia, pá, foi uma cena que eu lidei com aquilo, pá, a comer mal e a fumar, a fumar, a fumar. Comer mal e comecei a ganhar peso e realmente mais cansaço e tudo mais. Quer dizer, isto tem sido assim parece uma autodestruição, percebes que eu tenho sentido? Tenho uma falta de respeito às vezes tremenda por mim. Não sei porque é que me estou a castigar tanto. Mas daí Uh, era a minha questão. Como é que tu dás tanto amor ao outro e tens tanto cuidado e tens tanto apreço pelo outro e corrige-me, não quero que as minhas epá, eu palavras sejam não, ofensivas, mas depois tens não, 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 a não. falta de Mas é uma carinho e de realidade. amor para ti mesma. Eu tenho uma. Eu parece. Pá, eu sou terrível comigo. Sou terrível. Nunca está nada bem. Sou de uma exigência extrema comigo. Que é uma coisa. As pessoas dizem: temos de ter cuidado e não sei o quê. Eu sou muito prática e muito incisiva e tudo mais. E depois sou muito. Comigo, eu acho que até chega a ser. A tua Epá, maior chega a ser mesmo, crítica. mesmo terrível, terrível, às vezes terrível. Eu faço análises sempre. Imagina, quando eu consegui emagrecer, quando fiz aquela cirurgia, que foi há 9 anos, fez agora 3 de dezembro, 9 anos que eu fiz essa cirurgia. Nunca houve um dia em que eu dissesse assim: pá, agora está gira, não é? Tipo, pá, eu sempre havia sempre feito, estava muito magra, disse os ossos todos, a não sei quantos, Não sempre. ficaste feliz Agora por estou gorda. estares mais magra, por conseguires vestir roupas que já não vestias, se calhar, há muito tempo? Não ficaste feliz? Fiquei, mas depois, entretanto, comecei mesmo a andar, opá, a baldar-me completamente. Pronto. Não Ainda fizeste, eu deixa-me ganho. só perguntar-te, não fizeste um acompanhamento nutricional, psicológico, mental, Não, neste processo? não, não. Antes fiz, e aí é que eu acho que trabalhei muitíssimo bem. Eu tinha 114 quilos, eu antes da cirurgia cheguei aos 94 quilos, com a reeducação alimentar feita com um nutricionista lá do hospital, porque este programa desta cirurgia tens o nutricionista, não é? Tens o cirurgião, tens a parte da psicoterapia, pronto.
mais nada, pronto. Mas aquilo é aquelas conversas de equipas de não sei o quê, mas com ele teve excelente. Ele nunca me disse o que é que eu podia ou não devia comer, nunca me fez aquelas listas, estás a ver? Pode comer isto, não sei o quê, não. Na conversa que nós tivemos, e ele é detestado por muita gente, e eu identifiquei muitíssimo com ele, e gostei imenso. Eu acho que sou das poucas pessoas que gostam daquele médico. Pronto. E ele conseguiu fazer com que eu me desse aqui o clique e começasse a trabalhar e a mudar a minha maneira de comer. Tanto que eu emagreci até aos 94, vê tu bem, de 114 para 94 é Sem muito bom. alimentação, sem exercício. Sem só alimentação. E imagina se eu pusesse exercício. Eu sou preguiçosa até dizer chega, é uma coisa extraordinária. Por isso é que eu digo às vezes, eu, por exemplo, eu tenho imensa dificuldade, por exemplo, imagina, Carla, vamos dar uma volta assim, pá, não sei o quê. Não, deixa estar, pronto, estou ali na pasma. Mas depois quando eu vou curto imenso. Gosto, divirto-me, estou lá presente e contribuo para o grupo e não sei o quê, estás a perceber? Mas tenho andado com uma resistência cada vez mais. Eu acho que me castigo. Tenho que perceber porque é que eu estou tão chateada comigo há uns anos para cá. Porque às vezes cá aparece a Carla que gosta da Carla. Por exemplo, quando foi esta história agora, quando me disseram que eu estava a correr perigo de vida, já é a segunda vez que eu ouço isto. E eu pensei assim, epá, poxa, estou sempre. Já é a segunda vez que ouço esta história, você está a correr perigo de vida. Eu acho tudo um exagero. Isso sempre, acho sempre exagero. Mas pronto, mas penso assim, isto é o universo a dizer-me qualquer coisa, a ver se eu ganho calma e tudo mais. E às vezes até começa ali a mudar alguma coisa, mas depois, esquece. Parece que não. Posso dar um conselho? É sempre primeiro os outros, percebes? Podes, Olha, isto é aquilo que podes, eu digo, podes, podes. é aquilo que eu digo a todos os meus alunos, todas as mulheres com que eu trabalho maioritariamente com mulheres, e isto foi a minha maior aprendizagem de anos também. Foi literalmente no início deste ano. Eu sempre fui a minha maior crítica. Os nossos maiores inimigos não são os outros, somos nós mesmos. Verdade. E eu sempre fui super exigente comigo, sempre fui super targets cá para cima, e depois quando não os atingia porque somos humanos, quando não os Não, atingia ficava chateadíssima comigo e era a minha pior crítica. E bati no pois, fundo tão fundo, depois foi um divórcio pelo meio, uma separação de filha, portanto bati no fundo tão fundo pois. que o meu discurso mudou e eu pensei assim, espera lá, eu sou a pessoa que mais me critica a mim mesma. Isto não me está a ajudar. Se Yeah. isto me tivesse a ajudar, ok, isto não me está a ajudar. Eu sentia-me tão mal, tão mal, tão mal, que eu pensei assim: espera lá, deixa-me alterar aquilo que eu estou a dizer. E pouco a pouco eu comecei a mudar o discurso para comigo mesmo e comecei a forçar, a ir ao espelho e dizer assim: gosto de ti, tenho orgulho em ti, tenho respeito por ti. E comecei, tipo, no início tu forças-te e não acreditas Uhum. naquilo que estás a dizer, mas com a Exato. repetição Tu tu vais começas a interiorizando acreditar, isso. porque aquilo que tu dizes a ti mesma começa a ser a tua realidade. Se começares sempre a dizer assim, és feia, és gorda, é isto, tu vais começar a acreditar nisso e as palavras têm energia e têm poder. Então, se têm Yeah. poder para nos deitar para baixo, isto foi o meu pensamento lógico, também tem poder para nos deitar, para nos Pois levantar. sim. Yeah. Então eu comecei a mudar o meu discurso todo de forma a que eu continuo a falhar, eu continuo a fazer erros, mas eu hoje tenho compaixão para comigo. E quando eu faço um erro, que detesto errar, mas quando eu cometo um erro ou não atinjo aquele target, ou não estou onde eu queria estar, que Uhum. acontece, chega-se agora a esta altura do ano e vejo o que é que eu tive a fazer este ano, não estou ainda onde eu queria estar, não atingi aquilo que eu queria atingir, mas eu já não sou tão dura comigo de Claro. não, sou, tenho benevolência para comigo e tenho compaixão, tipo, deste o teu melhor. Estás a fazer Nunca, pois. coisas que 98% da população do mundo não está a fazer. Não estás ainda onde queres estar, tens um caminho ainda a percorrer. E este discurso faz com que há dias em que eu não me sinto tão bem, somos humanos, mas que eu não esteja sempre lá a chover no molhado. E aquilo que eu ensino às minhas alunas é, da mesma forma que tu tens compaixão e não dizes ao teu filho, e tu não dizes isso aos teus velhinhos, não és suficiente, não tens valor, porque é que nós dizemos isso a nós mesmas? Yeah. Sim, faz sentido, é verdade. Tu não consegues ajudar o outro e estar na tua melhor versão se tu não estiveres na tua melhor versão contigo mesma.
E a Carla tem muito mais potencial e será muito melhor amiga, filha, companheira, a trabalhar com os teus velhinhos, quando tu tens amor para contigo mesmo, quando tu tens compaixão para contigo, quando tu... Olha, hoje fiz uma coisa errada, também sou humana. E pouco a pouco, esta mudança de mentalidade faz com que tu faças escolhas melhores para ti. Olha, deixa-me fazer, nem que seja 10 minutinhos de caminhada por dia. O meu coração deu-me uma segunda oportunidade. Deixa-me ir trabalhar nele um bocadinho, deixa-me ir agradecer, deixa-me pôr as mãos no coração hoje e só sentir, e só respirar. Deixa-me ir respirar ar puro. Deixa-me hoje comer uma maçã em vez do hambúrguer, que não me faz bem. Hoje. E são estas pequenas coisas, tu não tens que mudar a tua vida de um dia para a noite e agora não tens que, já não posso comer nada disto, passo a comer isto. São pequenas coisas que tu vais fazendo, pequenas mudanças de palavras que mudam isto, que mudam as tuas ações para contigo mesma. Sim. Sabes, porque se eu consegui fazer isso, por exemplo, na altura em que tive aquele impulso por parte do nutricionista, que é, eu consigo fazer, percebes? Agora é aquilo que eu te disse no outro dia, falta aquele clique, mas realmente tem que ser aos poucos, porque realmente eu tenho que me castigar menos, não é? Sabes que a gente pensa que o clique é assim, estou à espera que acorde hoje e tenha aquela motivação. Isso Mas não não vai acontece. acontecer. Isso não existe, isso não vai acontecer. Às vezes, ou acontece uma coisa drástica na tua vida que a cirurgia ao coração podia ter sido, ainda não foi, mas podia ter sido o suficiente para tu mudares o teu comportamento e teres agora maior gratidão Verdade. pela tua vida, o que quer que seja, mas ainda não foi o suficiente, então tu tens de te obrigar a, que é, que hábitos é que eu não tenho, que eu preciso de ter para eu ser a pessoa que eu quero ser. E são coisas pequeninas. Tu não tens de te inscrever no ginásio amanhã, tu não tens de ir procurar um nutricionista amanhã, tu não tens que ir correr uma maratona, tu não tens de fazer nada disso. Muda o teu discurso. Começa só com isto. Começa a ouvir o teu coração. Quando começas a ter Sim. pensamentos negativos, para. Nós conseguimos controlar a mente. Para os pensamentos e diz: não, eu não sou nada disso. Eu sou a melhor pessoa que eu consigo ser. Os erros do passado estão lá atrás. Eu amo, eu perdoo-me, eu gosto de mim como eu sou. Obriga-te a dizer estas coisas. E põe no telefone mesmo, 5 minutos. É as minhas afirmações positivas, ou é a minha meditação, ou é a minha respiração, o bater do meu coração, o sentir gratidão, pouco a pouco. Step by step. É isso Obrigada. mesmo. As mudanças não estão em grandes feitos, as mudanças estão nas coisas pequeninas da vida. Estão nas coisas que não é preciso gastar dinheiro, não é por falta de dinheiro, não é por falta de tempo, não é nada disso. É por falta de vontade e de termos uma direção. Não. Eu hoje em dia digo para mim mesma, eu tenho que ser a minha melhor amiga, porque eu sou a pessoa que acorda comigo todos os dias, eu sou a pessoa que vai morrer e até eu morrer que vai dormir comigo todos os dias. Verdade. Não vai ser a minha filha, não vai ser o companheiro, não vai ser o meu pai, não vai ser a minha mãe, sou eu. É verdade. Então eu tenho que ser a minha maior fã, eu tenho que ser a pessoa que me põe para a frente, eu tenho que ser a pessoa. Amiga. Exatamente. Diz. Sabes isso? Eu realmente, é que eu tive pessoas que estão assim também numa labuta e é tal história, eu sou espetacular a falar com os outros. E sou espetacular, que tu precisares, eu estou cá. Agora, realmente, para mim, é eu tenho que fazer esse trabalho, que vai ser muito forçado. E tem que ser, mas olha, no início tem que ser, porque tu não, ainda não te fez o clique, tu fizeste uma cirurgia ao coração, que Sim, deve ser das coisas mais scary, mais assustadoras. Imagino. Eu não sei o que é que tu sentiste, mas eu imagino que não seja uma coisa tipo, olha, vou amanhã arrancar um dente. É uma cirurgia ao coração. sim. Epá, mas olha, que eu digo-te muito sinceramente, e isto também é estranhíssimo. Eu nem sequer, eu não fiquei com medo. Comecei a ser muito prática logo, eu sou muito prática. Pensei logo que se eu falecer, porque corro esse risco, não é? Pronto. Como qualquer pessoa, o pessoal, o Carlos, mas toda a gente está sujeita a morrer, com certeza, mas eu estou num risco muito mais direto neste momento de falecer do que outras pessoas, não é?
Portanto, e deixa tudo orientado tudo, percebes? Muito prática sempre. Quando o médico me explicou o processo todo da cirurgia e tudo mais, ah, e a minha irmã estava lá, porque a minha irmã acompanhou-me sempre nisto tudo, eu pensei, isto, pronto, foi uma conversa completamente, como se a conversa não fosse comigo, entendes? Agora eu começo a pensar isso. Eu nunca senti medo, acreditas? Nem no dia em que, de manhã, em que saí do meu quarto e fui até ao bloco operatório e tive que fazer transição para a máquina, não sei, né? Eu nunca senti, tive sempre a conversa com eles, porque a equipa também era espetacular, tivemos sempre a conversa, e eu nunca, e isto é que eu acho que é assustador ao mesmo tempo, É eu nunca senti estranho. medo. É, não senti medo. Depois, Por um quando lado é acordei, bom, por um lado é sim, bom porque pronto, porque mas eu por outro disse à minha irmã, lado, eu lembro que quando a minha irmã se despediu de mim, e ela começou a chorar, eu disse, Nélia, isto é tranquilíssimo, isto é assim. A única coisa que pode acontecer é eu morrer, certo? credo, Isto parece muito fatal. E ela assim, pá, Carla, então, depois disso, todos nós somos sujeitos a isso, não sei o quê. Exatamente, pá, temos que ser práticos. Se tiver que acontecer isso, é porque tinha que ser nesta altura. E pronto, tranquilo, está tudo bem, eu estou bem, está tudo bem, pronto. Eu fiquei mais preocupada, foi com eles aqui em casa, do que comigo, mas percebes? mais uma vez, tu, o outro, Yeah. Eu anulei completamente. E isso no outro dia eu cheguei a pensar nisso porque uma amiga minha, uma colega minha, eu soube que estava com cancro. Descobriu assim, de manhã foi ao médico, de repente ali dizem aquilo tudo. E ela, pá, chorou imenso, chorou imenso. Eu pensei assim, pá, isso é espetacular. Uma pessoa conseguiu chorar, pá, eu não pus nada cá para fora, absolutamente nada. Eu tive sempre, depois eu estava a pensar, eu anulei-me completamente novamente e sempre a confortar as outras pessoas, que é aquilo que eu costumava dizer a uma outra amiga que tinha cancros, e que eu dizia, quer dizer, tu tens que estar a dar ao trabalho de estás a confortar as outras pessoas para ficarem descansadas que está tudo bem, mas tu é que estás doente, não é? Tu estás doente, tu precisas ser tu cuidar ali uns tempos. Mas eu nem sequer isso me permitia. Eu depois estava a pensar, Fónix, Carla, lá, tu estiveste ali numa situação e a recuperação é lixadíssima, aquela porcaria de dar dores, aquilo não é nada fácil. Mas tu vais aquilo como se estivesses. E depois esta falta de noção de perigo ao mesmo tempo, entendes? Que eu percebi depois, por algumas conversas com alguns médicos, percebi que realmente corri perigo e não sei quantos. Depois, pelo aspecto daquilo, realmente impressiona e tu ficas assim, ia pá, realmente, epá, isto foi uma coisa mesmo a sério, abriram o peito e tiraram o coração para fora e não fizeram isto. Estás a ver? Fiquei assim naquela, assim, mas como é que tu não tiveste necessidade de chorar, não é? Ou de, sei lá, de sentir medo? Não. Estava preocupada, era. Não se preocupe para o meu irmão e não sei o quê, para a minha irmã e para os digo, está tudo porreiro, já cá estou, olha, já acordei, já está tudo fixe. O pessoal deu-me logo o telemóvel e eu tirei logo uma fotografia para verem que eu estava bem, não sei o quê. Pronto. Até hoje, eu não consegui vivenciar efetivamente esta experiência. Percebes? E isto é mau. Eu sei tu que isto vai ser. consegues, tu consegues, sentes isto, tipo, agradecer à vida, ao universo, a Deus ou aquilo que tu acreditas por esta oportunidade que estás aqui? Tu consegues sentir isso ou isso nem sequer te passa pela cabeça? Por exemplo, há coisas mínimas que eu agradeço imenso. Imagina, eu adoro, por exemplo, o cheiro da chuva. Eu saio sempre e às vezes começo a rezar, a agradecer a chuva e o cheiro da chuva, por exemplo. Isto parece ridículo, não é? Não, Eu não gosto acho. imenso. Eu agradeço ter acordado hoje. Estás a ver? Eu agradeço isso. Pois é esta coisa, estás a ver? Há esta coisa. Também já agradeci várias vezes por esta cirurgia e peço imensas desculpas por não estar a aproveitar como era suposto, olha, o suposto, como eu acho que deveria de aproveitar, percebes? Eu agradeço e percebo que é uma nova oportunidade que eu estou a ter. E sinto-me mal, depois castigo-me, porque não estou a fazer absolutamente nada. Estás a ver? Então agora vamos ao suposto outra vez, que a gente começámos esta conversa com o suposto É, em off. Então o sei. que é que era suposto a Carla estar a viver neste momento ou estar a fazer neste momento que não está a fazer ou a viver? Exatamente, é isso, viver. O que é suposto a Carla fazer é viver, é só isso. E a Carla andava a estar. Parece que a Carla se anda tipo, a esconder. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Mas Faz. esta é a realidade. Parece que anda a Mas esconder. porquê é que dizes que não estás a viver? O que é que tu não estás a fazer que achas que precisas de fazer e tens que fazer para viver? Às pessoas e parece que.
Porque eu sou uma pessoa, eu tenho noção que sou uma pessoa interessante, sou uma pessoa, epá, boa companhia, sou uma boa amiga e tudo mais, e que dou muita força, estás a perceber? Sou uma pessoa da ação. Como é que eu estou neste esquema de, opá, pausa, mas pausa há muito tempo, atenção, pausa há muito tempo que eu estou. Então, olha, Ou seja, quando eles me disseram assim, os médicos, Carla, você tem que estar o mais sossegada possível. Não, eu disse, mas eu estou a ficar mais gorda porque deixei de fumar, não sei o quê, preciso de caminhar, não pode, você não pode fazer absolutamente nada. Enquanto não for operada, porque senão pode ter um infarto, uma coisa qualquer assim. Pronto, ok. Tudo bem, o que é que eu comecei a fazer? Fiquei mais isolada, as pessoas tentavam sair comigo e tudo mais, mas eu também não podia estar em contato com muita gente para não apanhar Covid, nem porcarias nenhumas, nem bactérias, nem absolutamente nada. Portanto, tinha que estar mais resguardada. Comecei a comer porcaria. Depois havia pessoas que me vinham visitar assim só à porta, traziam-me só as ditas porcarias. Coisas que eu nem sequer tinha hábito de ter em casa. Batata frita, bolachas, não sei o que estás a ver. Pá, isto entrou num esquema que ficou cada vez mais. E isto depois tornou-se um vício. Entendes? um O hábito. vício que era o tabaco tornou-se esta porcaria. É uma coisa extraordinária. E eu sei às vezes, pá, Carla, não, pá, isso não vai fazer bem. Depois fica um sentimento de culpa, estás a perceber? Pá, e isto é estúpido. Isto é estúpido. Tu sabes o que é que eu sinto? Aquilo que estás a dizer que são duas pessoas, mas tu não só nesse discurso estás a ser super dura e crítica contigo mesmo. Eu Tu estou. tens noção e tens perfeita consciência daquilo que estás a fazer e daquilo que devias estar a fazer, então estás a ser super crítica e dura contigo. Então vou-te dizer já, isto não está a resultar, não vai funcionar Não, assim. Começa não. por ser só mais benevolente para contigo mesma. Olha, hoje acordei, tenho aqui uma oportunidade, hoje vou só tratar um bocadinho melhor de mim. E tratar um bocadinho melhor de mim pode ser apenas, olha, vou Sim, sim. beber, não sei quantos copos de água por dia, mas mais do que o que normalmente bebes. Vou comer uma maçã, vou lá abaixo, vou-me obrigar a pôr o meu fato de treino e vou só descer as escadas, dar uma Yeah. voltinha, 2 ou 3 minutos e subir. Pequenas coisas. E começa a, tipo, a ser mais benevolente. E quando faz estas pequenas coisas, ser a pessoa que também te diz: boa, conseguiste, fizeste um bocadinho melhor hoje, É deste um terrível, passo melhor, foste mais positiva, eu tiveste sou um terrível. discurso, percebes? Sim, sim, sim. Estou a E perceber. pouco a pouco começa a ser a tua melhor amiga em vez da tua maior crítica. E não ser tão dura. Nós temos que ser exigentes. Eu sou super de acordo que nós tem que haver exigência. Tu não podes estar Sim, aqui só porque sim, tem que haver sim. exigência. Mas há uma Sim. diferença entre ser exigente e ser o Implacável. carrasco. Sim. Não, ser exigente e obriga-te a, não, tem que fazer. Exigente é, eu comprometi-me com hoje que ia andar 5 minutos, eu vou andar 5 minutos. Mas se por algum motivo isso não acontecer, porque aconteceram milhentas coisas, ser também aquela pessoa que diz: olha, não deu hoje, amanhã eu faço. Em vez de seres aquela, mais uma vez, não o fizeste. Yeah. Percebes? Percebo, Vê-te percebo. como tu falas com os teus velhinhos e com a tua mãe, com os teus amigos. Se é essa pessoa que fala contigo. Se tu não Pois, tratarias a tua melhor amiga dessa forma, porquê é que te tratas assim? Porquê é que falas assim contigo? yeah. Sim, sim. Pois, é tal história. É isso. Mas escreve, Obrigado. mas escreve Sim. mesmo, olha, a partir de hoje eu vou reservar 5 minutos para me focar na minha respiração. 5 minutos para escrever alguma coisa sobre o que eu sinto. Uhum. Hoje vou fazer um pequeno almoço em que, sei lá, estou-te a dar assim coisas muito gerais, mas pequenas coisas que não Uhum. precisas disto, pequenas coisas. Yeah, pequenos Calçar passos os, realmente. calçar os meus ténis e vou andar 5 minutos. E vou agradecer por conseguir andar 5 minutos, que há pessoas que nem 5 minutos conseguem andar. Verdade. Verdade, verdade, verdade. Às vezes são estas pequenas coisas que nós damos por garantidas. Nós damos a vida por garantida. A maior parte de Pois é. nós. Nós É acordamos verdade. todos os dias e às vezes nem agradecemos o facto de termos acordado. Eu todos os dias de acordar,
Eu agradeço o facto de, grata por ter acordado hoje, por estar a respirar, por ter mais uma oportunidade. Porque vai haver um dia que eu não vou acordar. Verdade. Não sei quando é que é, mas isto vai acontecer. Nós damos as coisas básicas por garantidas. O facto de É verdade, é. andarmos, há pessoas que pagariam fortunas para poder andar. Nós podemos andar e não andamos. Nós, Verdade. nós normalmente só. É isso é que me deixa muito revoltada comigo, percebes? Porque eu tenho Não uma está a série de coisas. funcionar, Carla. Mas não fiques. O que está para trás, tudo é uma aprendizagem. Tudo. Tens uma oportunidade, ok. O que está para trás, está para trás. O que tinhas que aprender que aquilo já está feito. Começa agora. A nova Carla. Não, eu tive uma Yeah. oportunidade agora. Obrigada a Deus, obrigada Universo. Eu tenho um coração novo, um coração que me dá mais energia, que me dá a oportunidade de viver aquilo que eu ainda não vivi, que eu ainda quero viver. Yeah. Última pergunta para acabar. Hum. Que sonhos tens que ainda não conquistaste? Ah, se eu te for dizer que não tenho sonhos, é muito mal, não é? Eu vou dizer uma coisa. Por que eu dizia, eu estava que quando a minha mãe, eu tenho estado a tomar conta da minha mãe há 10 anos, talvez. Pronto. E eu dizia sempre, disse durante os bons tempos, que no dia em que a minha mãe morrer, isto é, não faz sentido eu estar cá. Eu estou cá para tomar conta dela. Pronto. Portanto, isto é. Depois eu comecei a analisar isto, porque eu disse isto a duas pessoas só, e as pessoas ficaram muito chocadas. E eu não percebi porque é que estavam tão chocadas. Eu estava. E entretanto, eu percebi que realmente, ou seja, o que é que eu quis dizer com aquilo? Não é? É muito mal. É muito mal tu dizeres uma coisa dessas, não é? Eu não julgo dessa forma assim. Aquilo que eu consigo analisar é tu colocas toda a gente em prioridade e a Carla está em último lugar. Tu anulaste enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto ser humano. Yeah. Mas essa era a minha resposta de há uns tempos para cá. Mas eu depois comecei a pensar assim: "Epá, isto é muito mau. Isto é muito mau alguém dizer isto. Ou seja, eu estou cá, isto é uma conversa que é surrealista e que não tem nada a ver comigo no fundo. Não tem nada a ver, mas que reflete, foi uma coisa que me saiu espontaneamente. Era aquilo que se eu sentia, aquilo que eu pensava efetivamente. O que me deixou, depois com o tempo, eu pensei assim: "Pá, isto é muito mal." Mas, quer dizer, eu só estou-me a levar como uma coisa que é só mesmo para ser usada, não é? Para eu ir andar aqui a tratar uma série de coisas dos outros e pronto, e depois não faz sentido. Então, e eu, Carla? Estás a perceber? Ou seja, eu estava a tornar-me aquilo que a minha mãe se tornou, que deixou de ser a Cacilda para ser a mãe, só a mãe. E eu deixei de ser a Carla de uma série de coisas para ser só a cuidadora. Cuidadora. Pronto. Dos outros. E depois comecei a pensar, eu só quero, os meus sonhos neste momento, é eu simplesmente viver, percebes? Desfrutar das coisas, de viver em agradecimento, sentir mesmo isto, que muitas vezes eu tenho aqui, muito agradecimento, e aí eu consigo fazer acontecer uma série de coisas. Porque quando tu efetivamente vives, tu consegues realmente, então aí os sonhos já, o meu sonho neste momento é este, é viver. E em agradecimento, percebes? Que é para realmente conseguir produzir mais e conseguir também dar mais, conseguir também fazer mais a diferença na vida de muita gente, para além da minha. Mas neste momento é isto, é para mim. É o meu sonho, é esse. Dá para perceber? Claro que dá, claro Pois, que mas dá. olha que eu achei estranha aquela a minha resposta quando eu disse aquilo que pá, eu ando aqui para tomar conta da minha mãe e quando ela morrer não faz sentido. Isso por acaso, depois passaram uns tempos bons e até não há muito tempo, eu pensei que isso é muito grave, alguém dizer uma coisa dessas, não é? Quer dizer, andas aqui um bocado, eh, porque sim, não é? Mas pronto. Pois, isto não bate a bota com a perdigota, porque
realmente eu sou uma pessoa com muita vida, com muito. Percebes? Não dá para perceber esta confusão que aqui vai dentro. Mas Sabes o que neste é que momento, o meu estado. acontece? Sabes o que é que acontece na maioria das pessoas que te dá? Isto é a mesma coisa que tu tens um copo cheio. Quando tu Uhum, dás, quando tu vais dando do teu copo ao outro, o teu copo fica vazio. Como tu dás tanto, mas depois não recebes. Ou seja, tu estás a cuidar do outro, mesmo que tu sintas amor do outro, aquilo que tu dás nunca bate 50-50 aquilo que tu recebes. Portanto, tu dás sempre muito mais do que o que recebes, mesmo que sintas um carinho enorme da pessoa, mesmo que é da tua mãe que estás a tratar, mas tu estás a dar 90 e estás a receber 10, por exemplo. Algumas pessoas, se calhar, uhum, nem recebes nada porque não sentes isso de volta. Isto é tudo uma uhum. energia. Se tu não Sim, tens sim, algo que é cuidar de ti, e temos que ser nós a cuidar de nós, porque tu nunca vais saber sentir amor do outro se tu não tens dentro de ti. exatamente. Então tu tens que criar estratégias para, ok, eu quero continuar a dar, mas o meu copo tem que continuar cheio, senão a garrafa vai ficar vazia porque eu só estou a dar. Então o que é que a Carla tem que fazer? Coisas que te cuidam de ti, coisas que te enchem a alma. O que é que tu gostas de fazer? O que é que a Carla em criança gostava de fazer? Desenhar, pintar. São estas Uhum. coisas que nos enchem a alma e que fazem a diferença toda. Por exemplo, no meu caso, é exercício físico, é um Yeah. abraço, é o abraço da minha filha, é falar com a minha filha, é, é um amigo, mas e todos os dias é a minha meditação, não há um dia, ou só um dia que eu não medito, não é a mesma coisa. São coisas que eu obriguei-me, agora já não é uma obrigação, é por prazer, eu treino por prazer, Uhum. eu alimento-me bem por prazer, eu medito por prazer, mas no início isto não foi prazer, no início foi uma obrigação. Pois, uma luta. Mas isto são aquelas coisas que me enchem a alma. Eu preciso dos meus tempos vazios. Eu preciso de dias, não digo dias, eu preciso de horas em que estas horas são para mim. Em que eu não quero que ninguém me chateie, que eu não estou a dar treino, em que eu não estou a pensar no outro, em que eu não estou a pensar nos meus projetos, em que eu não estou a pensar na minha filha, em que eu não estou a dar. Porque a minha área Uhum. profissional também é dar, Sim, fazer. sim. Então, se eu não cuidar de mim, se eu não der a mim, eu não vou ter para o outro. Então, a Carla agora tem que ser o centro da prioridade, que é, tu agora estás em casa a recuperar de uma cirurgia, começa a obrigar-te a dar a ti, a cuidar de ti, a ir à rua, a respirar, sentir o cheiro da chuva, fantástico. Tens o teu Pois é, gatinho, a dar festinhas ao gatinho. O que quer que seja que te enche o coração e te enche a alma. E a mudares o teu tanta coisa. discurso. Yeah. É que eu tenho muita coisa espetacular. Digo Não já, tenho muita dúvida. coisa mesmo. Carla, não tenho dúvidas nenhumas, eu conheço-te. O bocadinho que eu te conheço, tu és amor. Mas Yeah. agora esse amor tem que vir para dentro. Yeah. É uma coisa. É verdade. Infelizmente é Sabes que, mas verdade. eu tenho que me ir embora entretanto, que eu vou ter jogo daqui a bocadinho, portanto, só para dizer que Ah, tenho ok. que me ir embora entretanto, mas isto só para acabar a nossa conversa. Nós somos muito ensinadas e tivemos esses exemplos em casa, o que tu estás a dizer é o exemplo da minha mãe, a minha mãe anulou-se Exato. enquanto mulher, enquanto pessoa, para o outro. Então nós crescemos e a Com sociedade esta, também nos incute isso. O nosso ambiente incute-nos a dar ao outro. Ninguém nos ensinou a amar-nos a nós mesmos. Eu nunca aprendi, ninguém me ensinou a dizer. Vai ao espelho e diz a ti mesma: tu és gosto amor, muito. gosto muito de ti, amo-te. Ninguém nos Verdade. ensinou. Pois não. Então, o Mas exemplo que vai nós ajudar o outro. temos, exatamente, o exemplo que nós temos é dá ao outro. É sempre o outro, sempre o outro, sempre. É verdade, é. Temos que mudar aqui o chip. O chip tem que ser mudado. Tudo o que é Tem que ser, não. aprendido, Eu quero mudar o chip, é diferente, não é? Tenho, eu quero mudar o chip. olha, e isso faz toda a diferença. Porque o tenho é uma necessidade. Eu tenho que comer, Uma senão eu morro. obrigação, pois é. É O uma tenho é uma obrigação. imposição. É, Exatamente. Eu quero me alimentar bem porque eu quero cuidar de mim. Eu não sou exatamente, eu obrigada quero a... andar, eu quero viver, eu quero. Sim, sim, sim. Faz a diferença Eu toda. quero. Eu quero. Exato, Olha, eu quero. que esta Muito obrigada. conversa ilumine muita gente que nos esteja a ouvir, porque a mim iluminou-me. Muito Muito obrigada obrigada. pela tua Eu também. dádiva, pelo teu amor. Benditos os velhinhos que passam nas tuas mãos e as pessoas que estão ao teu redor, porque tu és amor.
E Obrigada. honestamente eu desejo que esta conversa sirva para dar um bocadinho de amor a ti. Fez-me fez muito bem, muito obrigada. É desconcertante porque não estou habituada, percebes? Mas espetacular, obrigada. Depois, Vá, depois muitas falamos. já. Beijinhos grandes, obrigada. Beijinhos. Beijinhos. Nós vemos no próximo episódio, já sabem. Comentem, partilhem, subscrevam o canal e até ao próximo episódio. Vá. Tchau. Beijinhos. Tchau. Beijinhos.